Saudar toda a comunidade cristã espalhada no mundo inteiro. Mais uma vez, nós vamos continuar com o nosso programa de estudos nas quintas-feiras, como temos feito sempre. E a nossa passagem está em Éfesos. Estamos a estudar esta epístola de uma forma cronológica. Vimos o capítulo 1, para aqueles que acompanharam. Agora estamos no capítulo 2. Hoje iremos ler do versículo 1 a 10. Portanto, Éfesos, capítulo 2, versículo 1 a 10. Éfesos, capítulo 2, versículo 1 a 10. Diz a palavra de Deus. Tem um subtítulo que diz: a salvação é pela graça. Portanto, este será o nosso cabeçal. A salvação é pela graça. Versículo 1. Vós, ou melhor, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Esta é a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos aqui, vimos o capítulo 1 que falamos dos benefícios daquilo que o cristão precisa receber. O cristão não precisa só ser salvo, mas precisa desenvolver habilidades da graça que foram doados, não é, pela graça ao crente ao se converter. Portanto, esta carta era dirigida para os crentes gentios, portanto, aqueles que os não-judeus, pelo mundo inteiro. Esta é uma das cartas de Paulo dirigindo a esta equipa dos não-judeus. Nós somos incluídos, tanto os africanos, europeus, asiáticos, todos que não são judeus, são incluídos. Portanto, esta é uma carta de Paulo dirigida a esses povos que não são judeus, aqueles que não receberam o pacto de Deus diretamente, mas através da graça o Senhor abriu a exceção para que se convertessem também a Cristo através da pregação da palavra de Deus, não feito por um judeu também salvo. Estou a referir o apóstolo Paulo, que em muitas das suas cartas ele chama servo do Senhor. Eu também sou um dos servos do Senhor que dou continuidade a esta missão apostólica dos apóstolos de fundamento realmente, e quero que o Senhor nos abençoe enquanto vamos
estudando juntos esta palavra fiel de Deus. O versículo 1 diz logo Paulo que Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas, um acto de se afastar do que é certo, não é? Ofendemos a Deus quando o homem ofendeu a Deus quando deixou de continuar na fidelidade em que Deus o criou para seguir. Tanto nesta ordem de ideia, o homem peca, ofende Deus no pecado. O pecado traz consigo a ofensa. O pecar é errar o alvo. E quando erramos o alvo, ofendemos aquele que nos criou para obedecermos os seus mandamentos, os seus caminhos. Então, ofendemos a Deus. E então, tem aqui o versículo, aqui no início, as primeiras palavras, que diz que Ele nos vivificou estando mortos, não mortos. Fala-se aqui da morte espiritual. Eu quero esclarecer essa parte também muito importante. A morte espiritual. Uma pessoa que se considera morto espiritualmente é uma pessoa que está alienado de Deus. Portanto, o pecado nos alienou de Deus, então vivemos para o mundo, não mais para Deus. Estamos desconectados de Deus, então espiritualmente isso chama-se morte. Morte, o acto de você não estar ligado a Deus espiritualmente, o acto de estar separado da salvação em Cristo Jesus, chama-se morte. Então essas pessoas vivem, ainda andam, respiram, mas espiritualmente estão mortos. Então é esta morte que está a se referir aqui. No outro lugar, Jesus nos Evangelhos dizia para um jovem que pretendia seguir, olha, deixa, e depois apresentou um pretexto, eu tenho que ir enterrar o meu pai. Então Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Na lógica humana, realmente um morto não pode enterrar outro morto, mas Jesus estava a dizer, deixa aqueles que estão alienados de Deus enterrar os que morrem alienados de Deus também. Portanto, os mortos enterrando os mortos. Este é o significado claro desta palavra. Então, a morte espiritual, ela aborda todas as pessoas que estão alienados de Deus. Em outras palavras, a expressão clara, teológica, podemos usar para esses que são criaturas de Deus, mas eles não estão convertidos em Deus. São criaturas de Deus, mas eles não têm comunhão com Deus. Então, isso aí, este grupo de pessoas, independentemente das suas posições, formações profissionais, independentemente de tudo que eles têm e sabem, se estão alienados de Deus, chamam-se mortos. Então, nós também estávamos mortos. Então, Paulo escreveu esta carta aos gentios convertidos, só para lembrar que no outro tempo, naquele tempo também, estávamos mortos e em ofensas e pecados. Este estado de morte ofende Deus. O Senhor Deus quer sempre que o homem se converta e faça o que é bom, mas o homem, quando permanece alienado de Deus, então vai ofendendo Deus. Então estávamos dentro das nossas ofensas e pecados. Então pecado, eu já expliquei que é errar o alvo. Nós fomos criados por um certo propósito por Deus, mas a dada altura nós nos desviamos disso e andamos segundo os nossos prazeres. O versículo 2 diz em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, noutro tempo, está a falar do tempo da perdição, o tempo em que nós andamos sem Deus, o tempo da alienação, não estamos distantes de Deus. Então, andamos segundo o curso deste mundo. Os princípios que estão neste mundo, que lideram este mundo, não são os mesmos princípios divinos, não são princípios de Deus, são princípios do Satanás, são princípios do Deus deste mundo. Paulo chamou o diabo de Deus destes séculos, ou melhor, Deus deste século. Então, esses são princípios que governam este mundo. Então, realmente, aqueles que andam segundo o curso deste mundo estão
continuamente alienado de Deus, nós podemos ir para a opção do versículo 1, chamarmos esses mortos espiritualmente. Segundo o príncipe das potestades do ar, refere-se aqui ao próprio diabo, do espírito, está em minúsculo, o espírito humano, referindo ao espírito humano, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, todos aqueles que estão alienados de Deus são designados filhos de desobediência e eles, na verdade, estão alienados da vontade de Deus, estão alienados de Deus e da sua vontade. Chamam-se filhos da desobediência. Em outro tempo, nós que agora queremos, mas outrora não queríamos em Deus, éramos também destinados para a ira de Deus. Éramos destinados para a ira de Deus. E isso é mau. Isso é mau. Todos estão destinados para a ira de Deus, vão mesmo padecer no inferno, no lago do fogo, no enxofre. Muita gente não gosta de ouvir a palavra inferno, porque a sua consciência acusa que realmente você não está a fazer o que dá para a vida eterna. As pessoas, quando ouvir a palavra inferno, ficam apavorados, ficam com raiva. Isto é mais um sinal vivo de que a situação da pessoa que está a me ouvir agora, o irmão, não está em condições favoráveis. Então, há tempo, há oportunidade para mudar, para não ser filho da desobediência, mas filho do amor. Número 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. No passado, nós andávamos nisto também. No passado, nós vivemos assim também. No passado, até Paulo, no mesmo capítulo, no versículo 20, ele adoça mais isso, ele dá mais vida a esta conduta mundana que nós tínhamos antes de Deus. No versículo 20, diz que, aliás, no versículo 11 e 12, diz, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O 12 diz que naquele tempo, está a referir a esse período que Paulo menciona aqui no 3, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade em Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, neste espaço de tempo, não é? Nós vivemos nisto. E Paulo, no versículo 12 aqui, está a fazer a descrição do nosso estado naquele tempo. Portanto, esse estado, não importa se nós, como humano, tínhamos os nossos deuses, falsos deuses, deus gregos, deus romano, deus africanos, deus europeu, asiático, não importa. Se tínhamos esses deuses, mas a declaração aqui no versículo 12, no fim, diz sem Deus no mundo. Portanto, nós não tínhamos Deus no mundo. O que é que está a dizer Paulo? Está a falar de Deus, Yahweh, do Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus que criou o céu e a terra. Nós não tínhamos comunhão, não tínhamos relação com esse Deus. Então aqui no versículo 3 ele fala que também andávamos nesta vida, éramos por natureza filhos da ira, no versículo 3, quase no fim, como os outros também. Portanto, este outro tempo é mencionado aqui no versículo 12, que é naquele tempo, tá? É o tempo da ignorância. Todos nós tivemos um tempo da ignorância. Alguns ainda estão me escutando agora, vivem nesse tempo da ignorância, mas nós podemos mudar isso para o outro tempo, o tempo de conhecimento de Deus. O versículo 4 aqui diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a mostrar o favor que Deus está, a mão de Deus estendida para aqueles que ainda estão fora desta graça, pelo seu muito amor com que nos amou. Portanto, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o versículo 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. Portanto, este acto de salvação já foi feita, já foi cumprido na cruz do Calvário por Cristo Jesus, nos vivificou. O ato de Cristo morrer por nós
agora estamos na semana da Páscoa, acho que é muito favorável ouvir isto. O Senhor, a morte que o Senhor teve na cruz de Calvário, não foi acidente, foi uma morte voluntária para livrar-nos da maldição da lei, livrar-nos da imundícia, então livrar-nos do mundanismo para a salvação. Em vez de sermos filhos da ira, passamos a ser filhos do seu grande amor, filhos do amor de Deus, não? Em vez de filhos da ira. Estando nós ainda mortos, Ele fez isso enquanto nós não intencionávamos ir à salvação. Portanto, todas as nossas agitações, todas as nossas cogitações nos levavam para a morte definitiva, não para a vida eterna. Portanto, o homem voluntariamente, o homem natural voluntariamente não aceita Deus, voluntariamente. O homem precisa de ouvir uma ministração e o Espírito de Deus também prega, sensibiliza a mente deste homem, convence, como dizia João, convence do pecado, porque o homem naturalmente não crê, não aceita que ele é um pecador. O homem naturalmente acha que é bom, ele cometeu um e outro erro, mas não pecado. Quer dizer, ele pode aceitar, o homem aceita a culpa, mas não pecado. Eu sou culpado de uma e de outra coisa, mas não sou pecador. Quer dizer, praticamente quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito convence do pecado. Então, convencido do pecado, o homem dá a sua vida a Cristo e depois pode corresponder através da insistência do Espírito Santo de Deus, pode corresponder a este grande amor de Deus. Quando corresponde, aceita Jesus como Senhor e Salvador, então a vida deste homem começa, muda da forma de ser, começa uma nova vida em Cristo. Eu repito, é uma nova vida em Cristo. Então, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e no pecado, mas na cruz, aqui está a dizer, Ele nos ficou juntamente com Cristo. Isso aconteceu na morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. É pela graça, quer dizer, a salvação que liberta o homem de todas da injustiça, do pecado, de toda a impiedade. A salvação não é resultado de alguma obra feita pelo homem para merecer. Portanto, não é um mérito. Muito bem? A salvação não é um mérito, mas a salvação é graça. Graça é o ato de Deus ter dado o seu Filho unigênito, morrer na cruz pelas nossas ofensas. Portanto, nós continuamos mortos nas nossas ofensas e Deus envia o seu Filho unigênito e voluntariamente o Filho aceita a proposta do Pai, morre pelos nossos pecados. E se nós aceitarmos a morte expiatória de Jesus na cruz pela fé, aceitamos pela fé, a nossa vida é transformada imediatamente. Então, esta transformação da nossa vida se chama salvação. E a salvação traz consigo esta graça de Cristo, traz consigo esta sorte, uma graça, uma nova maneira de estar dada por Cristo voluntariamente. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo, não é? Fazemos parte, somos transformados em filhos de Deus, em vez de ser filhos da ira. Portanto, na condição anterior, nós éramos filhos da ira, destinados para a ira, só para a ira. Assim são todos aqueles que ainda não admitem, não aceitam a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então, mas em Cristo Jesus, deixamos de ser filhos da ira, mas passamos a ser filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz aqui o versículo 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, este também é um trabalho que podemos chamar de benefícios da cruz. Há benefícios em aceitar Jesus. Ele, pois, já fez esse trabalho de nos ressuscitar com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós não somos destinados, agora não somos mais filhos da ira, mas em Cristo Jesus. Isto já foi operado, já foi feito. O que resta é só o que está a me ouvir, aceitar o
o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não há nenhum pecado que Ele não tenha perdoado na cruz do Calvário. Não há nenhum pecado que não seja sido perdoado. O Senhor perdoou todo tipo de pecados, assassinos, drogados, os prostitutos, todo tipo de pecado, fornicação, todo tipo de pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Mas a responsabilidade humana é aceitar pela fé, aceitar a obra expiatória de Cristo pela fé. Diz o 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, agora escuta 8, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Repisa aqui no versículo 8, o que Paulo está a falar no 5, estando nós ainda mortos. Então, isto é dom de Deus, não vem de nós. A salvação nunca e jamais será esforços do homem. O esforço do homem. Eu fiz esforço para ser salvo. Eu tive que pagar para ser salvo. Eu tive que fazer um sacrifício, pegar numa canivete, esfaquear-me até sair sangue. Então Deus teve misericórdia, me salvou. Alguns povos, né, em algumas nações, têm um sistema de sacrificar, até crucificam-se na cruz. Já vi um programa na televisão em que os homens se crucificam e para sentir alguma dor, então diz que aquilo é para serem perdoados os seus pecados. Algumas pessoas fazem jornadas de caminhadas, para peregrinação, não é? Para Deus ter misericórdia, qualquer coisa como isso. Mas a salvação é pela graça. O que quer dizer que no ato da salvação, Deus só podia aceitar alguém com qualificações que agradam tanto ao próprio lado do nosso opositor, o Lucifer, o diabo, e Deus. Quer dizer, havia a expectativa era em ambos os lados. O diabo tinha que render naquele que morre na cruz, porque é perfeito, é sem pecado, mas também a justiça de Deus tinha que admitir que, na verdade, todos aqueles que vão aceitar a Cristo, Deus vai perdoar. Então, para o ato da salvação, não há nada que o homem possa fazer além de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque tudo que deve se fazer, o homem falou. No Antigo Testamento nós vimos a tentativa da salvação através do cumprimento da lei. Mesmo assim os homens tropeçaram, mesmo com a própria lei. Então a lei também revelou-se imperfeita para a salvação. Então logo, a salvação, o homem não pode fazer, tanto o homem antigo, tanto como o homem moderno, nada deve fazer para merecer a salvação. A salvação, o ato de salvação já foi cumprido na cruz. O que o homem precisa é aceitar a expiação do pecado na cruz, ou a obra da cruz. Aceitar a obra da cruz. Então é aqui que está a se dizer aqui, como disse o 8, pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então é isso que está a dizer a palavra de Deus. Não mostra aqui algumas atividades que temos que fazer para ser salvo. Embora alguns ministradores da palavra, algumas setas incentivam que é preciso um sacrifício. O sacrifício que se fala aqui é um sacrifício que até envolve até o próprio corpo. Essas práticas abomináveis, segundo a palavra de Deus. Sacrifica, faz alguma coisa, você tem que sacrificar para ser salvo, dar isto, dar aquilo. Não. Nós não nos sacrificamos. A salvação é pela graça. Claro que o homem precisa de exercitar a sua fé, dar a fé, ser de fé, mas a salvação, o caráter da salvação é proveniente de Deus. Portanto, só Deus pode salvar o homem perdido. Mas o homem precisa de crer. Portanto, é mediante a fé. Como diz o 8, vou repetir o 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Obviamente,
Se a salvação dependesse daquilo que nós estamos a fazer, então não estaríamos a pagar pela nossa salvação, como muitos já fizeram no passado, na história de venda de indulgências. No passado, os grandes ricos davam os seus valores para comprar alguma carta para salvação, pagar para alguma salvação. Salvação não é mérito, não depende daquilo que nós temos e damos, mas a salvação é o dom de Deus. É o dom de Deus. Não vem das obras. Quer dizer que o homem não pode fazer nenhuma obra, nenhuma e qualquer obra para merecer a salvação. Portanto, não é mérito, não depende das obras que o homem faz. É dom de graça. Vem de Deus. Não vem das obras. Os homens teriam com que se gloriar, por exemplo. Eu estou salvo porque ofereci a minha família para morrer, para eu poder ser salvo. Eu sou salvo porque eu paguei tantos dólares para ser salvo. Eu sou salvo porque devia ser salvo, porque sou bonzinho, eu nunca ofendi ninguém. A salvação está exclusivamente preparado, é exclusivamente o dom de Deus, é preparado para aqueles que vão crer na obra expiatória de Cristo. E se não crer na obra expiatória de Cristo, não há outro meio da salvação. Também aqui não há vários caminhos para a salvação, só há um caminho para a salvação, é Jesus Cristo. Então, há um caminho para a salvação. Isso ofende alguns, não é? Porque acreditam que há vários caminhos para a salvação, é só escolher o caminho melhor que você deseja. Mas aqui não. Aqui a salvação é através da fé em Cristo Jesus, portanto, naquele que Jesus, Deus, mandou para salvar o mundo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o 10 já mostra aqui, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, as boas obras, já disse, são consequência da salvação. As boas obras, nós fomos destinados para andarmos nas boas obras, não é? Anteriormente, antes mesmo da queda, o homem foi destinado para caminhar ou viver ou fazer as boas obras antes da queda. Então, quando o homem cai, ele vive uma vida do pecado, fica alienado de Deus. Então, Deus mandou seu Filho unigênito para salvar o homem caído. Então, quando o homem nasce de novo, é salvo, nasce de novo, então nasce para fazer as obras em que outrora foi destinado para fazer, as boas obras, para andar nas boas obras. Sempre, vou dizer sempre, que as boas obras devem ser simplesmente uma consequência da salvação. Eu repito aqui, as boas obras devem ser consequência da salvação. Não fazemos as boas obras para sermos salvos, sermos aceitos por Deus. Deus sabe que todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos, todos pecamos, não é? Podemos ficar em Romanos 3, aleluia, Romanos 3, versículo 23, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há, já disse a Bíblia, já fala o apóstolo Paulo aqui em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o pecado alienou o homem de Deus. O homem está alienado de Deus por causa do pecado. Então, e todo homem pecou. Deus sabe isso. Deus mais do que ninguém sabe isso. Se aparece um homem um pouco tolo dizer que não, eu não pequei, eu não sou incluso na lista, isso não lhe faz tão perfeito do que todos nós que pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Para o homem voltar a ter comunhão com Deus, precisa aceitar a salvação através de um homem só que morreu por todos e foi aceita a morte dele como perfeito. Então Deus salva os homens no mundo através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Veja só o Romanos 6, versículo 23. Aqui diz, porque o salário do pecado é a morte.
Está muito certo. Paulo está a dizer a mesma coisa que está em Efésios, que olha, nós éramos destinados como filhos da ira. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o destino de todos os homens que não aceitaram Jesus é a morte. E esta palavra tem que ser encarada assim, diretamente como ela é. É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Voltamos na questão de salvação pela graça. O dom gratuito de Deus, que é Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, e Jesus fez isso voluntariamente. Tanto os animais que eram oferecidos naquela altura para salvar os homens não faziam voluntariamente esse ato de morrer. Os animais eram irracionais, eles não podiam voluntariamente se entregar para morrer. Então, realmente, o homem só podia ser salvo pela morte do outro homem. O Velho Testamento vinha só a mostrar que, olha, a vida pode ser salva pela outra vida. Era esta a mensagem que estavam a comunicar aqueles sacrifícios cruentos, aqueles animais. Então, realmente, mas a vida do homem não podia ser resgatada pela vida de um animal. Na verdade, irracional. Então, era uma preparação do povo daquele tempo para entender que haverá necessidade de morrer um homem justo pelos pecados de todos. Então, este homem morreu. Nós estamos a ver no tempo chamado tempo da igreja, o tempo da graça, em que esta obra da morte que eu estou a referir, da cruz, já se efetuou há 2000 anos atrás. Então, agora, se alguém ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Espírito diz às igrejas e converter-se a Cristo, eu digo um caminho só, a Cristo, será salvo, e não pelas obras. Depois de ser salvo em Cristo, então terá que fazer as boas obras, porque nós fomos preparados para andarmos nelas. As boas obras que Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoou rica e poderosamente. Aguardamos que a próxima quinta-feira nós vamos falar profundamente ainda do capítulo 2. Vamos falar desta parte que é muito fundamental do versículo 11 a 22, no mesmo capítulo 2. Vamos falar então do nosso estado anterior, como é que nós éramos, naquele tempo e o que aconteceu agora para nós. Nestas cartas que eu estou dando nas quintas-feiras aos crentes, estou a mostrar os benefícios. Há muitos cristãos que se convertem, depois de se converter, eles ficam estagnados no tempo. Alguns pensam que se convertem para pertencer à igreja, para ter amigos, mas continuar a viver a mesma vida de antes. Então, há muita gente que acha que a vida cristã é como uma vida sedentária, uma vida parada, de pessoas que não têm nada a fazer, então não é nada, nós queremos curtir, mas na verdade a vida cristã é uma vida clássica. Se você reparar muito bem, as epístolas que estarei dando aqui nas quintas-feiras, você vai notar realmente que é uma coisa extraordinária a vida cristã. Mas é preciso desejar isso e compreender e ouvir bem as instruções, não é? Dos nossos líderes das igrejas. Claro que os nossos dons são diferentes, mas escutar muito bem isto vai ser benéfico. Meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, vos abençoa rica e poderosamente. Se está alguém que está me escutando agora, está sentado aí a assistir este vídeo e quer aceitar Jesus como Senhor Salvador, pode fazer. E eu agora posso orientar pela oração, chamada oração de aceitação. É preciso começar com a aceitação. Aceitar que é pecador, aceitar que precisa de Cristo. Então, encurva a sua cabeça, vou orar em nome de Jesus. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu sou pecador. Escutei a palavra de Deus, que eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso da salvação que o Senhor dá aos que creem. Eu aceito a morte do Senhor, que foi por minha causa, pelos meus pecados. Eu aceito ser transformado a partir da cruz e começar uma nova vida de estar em comunhão com Deus. Eu estava alienado,
e vivia segundo o curso deste mundo, não conhecia o Senhor Jesus que salva, mas agora ouvi a palavra. Quero me render a Jesus Cristo. Aceito que sou pecador, mas o Senhor perdoou os meus pecados na cruz do Calvário. Então te aceito agora como meu Senhor e Salvador. Livra-me da ira futura e eu quero ser de Deus a partir de hoje. Em teu nome, Senhor. Muito obrigado por me aceitar assim como eu sou. Faz-me crescer de glória em glória. Quero conhecer muito mais a sua palavra e crescer como filho de Deus, agora e adiante, em nome de Jesus. Amém. Então, se quero mais alguma informação acerca desses estudos, deste programa, pode conectar os nossos números que passaremos no rodapé e estaremos em contato para continuar a crescer na graça. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente em Jesus Cristo, Senhor. Amém.